Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é bem diferente do que costumo trazer. Esse é um projeto de faculdade para arte e sociedade, e por ser um tema que eu julguei bastante importante, eu resolvi postar aqui no canal mesmo para todo mundo ver. O tema de hoje é os valores da arte. Vou explicar os tipos de valores e falar sobre eles, dando um panorama de tudo sobre o assunto. Este é um assunto que foi escolhido para fazer as pessoas refletir. Se tiver um contraponto com algo que eu disse, ficarei bem feliz de ouvir a sua opinião, de forma educada, é claro. Avisos: sou uma pessoa com certo senso de humor, então o vídeo pode conter piadas e memes com a finalidade de prender a atenção dos espectadores e tornar as coisas mais fáceis de entender. Antes de falarmos sobre os valores da arte, primeiro precisamos entender o que é a arte. A palavra é de origem latina, na qual significa técnica, habilidade natural ou adquirida, maneira de ser ou de agir. E consultando o nosso bom e velho dicionário no Google, podemos encontrar diversos significados, mas apenas um deles nos interessa, que é o número 1. Produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Em outras palavras, a arte é um processo criativo com a finalidade de expressar emoções, histórias e culturas através desses valores estéticos como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte nos permite ver e imaginar o mundo de várias formas diferentes. Nos dias atuais, quando falamos sobre o valor da arte, é muito fácil que a primeira coisa que a gente pense sobre é o valor material, a quantidade de dinheiro que determinada obra vale. Porém, esse não é o único valor atribuído à arte, e vou explicar cada uma delas. Valor material. Como eu expliquei anteriormente, é o valor monetário atribuído à obra. Esse valor pode ser bem desproporcional em relação ao trabalho que o artista teve para criar a obra. Como por exemplo, apenas artistas de grande nome têm suas obras valendo horrores. Esse ponto pode ser visto facilmente no documentário Beltraki, A Arte da Falsificação, na qual Wolfgang, o falsificador, somente ganhava muito dinheiro por imitar as técnicas e assinar como se tivesse sido um artista famoso a fazê-lo. Atualmente, Wolfgang consegue ganhar bem com suas obras, mas bem menos do que quando fazia as obras falsificadas, e isso somente porque ele ganhou popularidade com sua genialidade. Valor sentimental. Quando falamos de valor sentimental, não necessariamente é a respeito de obras em que possuem os sentimentos do artista, mas também o valor que é atribuído pelo próprio artista, afinal, foi ele em que passou por todo o processo criativo por trás de suas obras. Ele sabe o trabalho que levou, o quão prazeroso foi fazer aquela obra, o quanto aquela obra significa para ele. É como não querer se desfazer de uma pelúcia porque ela tem algum valor sentimental. Valor cultural. Como o próprio nome sugere, são obras que ganham valor, tanto material quanto sentimental, por serem parte de alguma cultura, como o artesanato, que é bem valorizado tanto para as pessoas que possuem aquela cultura, como as pessoas estrangeiras que passam a conhecer melhor as tradições e crenças de determinado povo. Se você já quis viver de algo que você gosta de fazer, como desenhar, cantar, cozinhar, entre outros, de forma independente, você provavelmente já pensou coisas como: o quanto devo cobrar pelos meus produtos? Quais produtos venderiam bem e me permitiriam viver apenas do que gosto de fazer? Em vida mais barata, mas não presta não. Não é por nada esse tipo de questionamento, afinal, o mundo é movido pelo dinheiro e precisamos dele para coisas básicas como comida, casa, energia, etc. Muitos artistas independentes não conseguem viver apenas da sua arte por justamente não conseguirem ter uma renda fixa e suficiente para pagar as contas. E a resposta do porquê isso acontece tanto é simples: desvalorização da arte. Diferente de artistas que possuem um emprego com renda fixa, artistas independentes precisam enfrentar a desvalorização da arte, além do preconceito e a pressão do público, como não motivar um artista iniciante, que pode ocorrer facilmente. Há também que somente após a morte por alguma razão, que é quando seus trabalhos ganham popularidade e até prêmios, podendo movimentar rios de dinheiro.
Fazendo conexão com o valor material, temos o valor das obras. Quais critérios são utilizados para montar os preços de comissões? Simples. Material gasto, energia e investimento em equipamentos conta também. E tempo, incluindo o tempo que a pessoa estudou e praticou para fazer o que faz agora. E o valor atribuído às obras pode variar bastante, já que cada ponto é bem diferente de pessoa para pessoa. Porém, nem todos concordam com os preços, já que as pessoas apenas olham para uma obra e atribuem um valor por conta própria, sendo que esse direito é exclusivo do artista. Afinal, ele é o único que sabe o quão trabalhoso foi para fazer aquela arte. Devemos encarar que, apesar da arte esteja presente em toda a nossa volta, ainda devemos pensar que certas artes, como comissões, principalmente as que são para uso pessoal, são apenas artigos de luxo. Afinal, não precisamos dela para viver. É por isso que não podemos atribuir um valor sobre uma arte. Se o artista colocou um valor elevado, tem motivo. Mesmo que um dos pontos seja a fama, já que artistas famosos que ainda vendem comissões colocam valores altíssimos. Então, se você acha muito caro, está tudo bem, é só não comprar. E por favor, não peçam nada de graça para artistas. Se ele querer fazer algo de graça, ele provavelmente vai oferecer, postando nas redes sociais. Temos como exemplo um caso até que bem recente, onde um artista, Léo MK, comentou sobre o assunto. A treta era de que uma artista havia postado sua tabela de preço de comissões, porém o público começou a jogar hate nela, dizendo que os preços eram um absurdo e que a arte dela não valia tudo isso. Por isso que o especialista cobra caro no trabalho dele, ele te cobra também pelo conhecimento. É que nem aquela ideia sobre uma empresa que contratou um cara pra consertar uma máquina. Nisso, ele só apertou um parafuso e cobrou R$1.000. Eles disseram, mas se for pra apertar um parafuso eu também apertava, por que você tá cobrando R$1.000? E ele disse, R$1 pra apertar o parafuso e 999 pra saber qual parafuso apertar. Se você é um artista independente que já tentou vender algo como comissões, adopts, que são designs de personagens que estão à venda, Your Character Here, seu personagem aqui, que é uma base que ao ser comprada, o artista coloca seu personagem na base, e outros, você provavelmente já enfrentou o problema de não ter pessoas interessadas, ou tem um intervalo bem grande entre uma venda e outra. Isso se dá ao fato principal de que, de fato, a arte é um artigo de luxo, e não um item essencial para viver. Porém, a falta de visibilidade também é um grande fator. Afinal, cada um tem seu gosto e suas condições de vida. Então, o que pode não ser acessível para alguém, pode ser acessível a outro. Mas para chegar a essa outra pessoa, dependemos muito de visibilidade, ou seja, de compartilhamentos e do algoritmo das redes sociais. É graças a essa falta de visibilidade, principalmente no Brasil, que muitos artistas independentes recorrem a levar seus produtos para outros países, como os Estados Unidos, principalmente quando a moeda desse outro país possui mais valor do que o país do artista. Para piorar, ainda podemos contar com pessoas que se acham espertas o suficiente para plagiar, traçar e roubar os trabalhos de artistas. Ou talvez pior, usar esses trabalhos para alimentar uma inteligência artificial, onde os frutos dela provavelmente não vão ser considerados como algum tipo de roubo perante a lei. Esses artistas que não conseguem um trabalho com renda fixa podem sofrer muito para ganhar um bom dinheiro todo mês. Isso se conseguirem vender bem, porque as vendas podem acabar sendo um total fracasso por dependerem muito do público. Por isso é importante sempre trazer coisas novas. E isso leva a muitos pais a desmotivarem os filhos dizendo que isso não dá futuro. A grande questão, a pequena grande pulga atrás da orelha que já foi plantada alguma vez na cabeça de um artista iniciante, principalmente quando o artista não possui aquele talento natural ou dom. Apesar de ser um ponto delicado, o fato é que pode dar e pode não dar futuro. Isso cabe completamente ao artista decidir, principalmente por ser uma área muito disputada. Como assim cabe ao artista decidir? Simples. Vender a arte é como vender qualquer outro tipo de produto. Mesmo para os artistas que procuram um emprego para terem uma renda fixa, suas habilidades, fruto de todos os estudos que a pessoa fez ao longo da vida, mesmo sem perceber, são levados em conta na hora de alguém contratar ou comprar produtos daquele artista. Apesar de alguns terem o famoso dom, que eu gosto de chamar de facilidade em realizar tal tarefa, é sempre necessário estudar e praticar. Ninguém é perfeito. Os artistas precisam aprender o básico, depois aprender várias técnicas relacionadas à sua área, para depois decidir e firmar qual técnica e estilo se encaixa melhor com o mesmo.
Como artista digital, vi isso acontecer bastante comigo e com colegas de trabalho, onde conforme a técnica mudava, o estilo também mudava, e até que eles firmassem. Concluindo esse tópico, todas as áreas de arte só se destacam mais os habilidosos, e acima de tudo, criativos. Então jamais pense que poderá ser um grande artista sem estudar e praticar. E fazer isso é uma escolha de cada um, e uma escolha que chega até a ser um pouco mais importante. É ser você mesmo, pois geralmente é a sua originalidade que faz suas obras serem desejadas e admiradas. Vamos começar pelo mais problemático e polêmico, tracing. Primeiramente, o que é tracing? Tracing é o nome dado a um processo onde é feito um desenho em cima de outro, para se ter uma cópia exata do desenho de baixo. Apesar de todo o caos, acreditariam se eu disser que isso não é 100% problemático? Permita-me explicar. O tracing só vai ser considerado um problema se você copiar o trabalho de alguém e expor nas redes sociais, principalmente alegando ser seu, independente se o trabalho será monetizado ou não. Entretanto, se alguém fizer isso com cunho educativo ou por diversão, ou seja, fazer por fazer, para deixar em casa ou para tentar aprender a desenhar, sem postar, está tudo bem. Inclusive, eu tive essa insegurança porque meus primeiros desenhos foram utilizando o tracing. Minha amiga Luar pode confirmar isso, porque tracei alguns desenhos dela. Ela deixou para eu treinar. Há o plágio, no qual pode ser confundido com o tracing, já que consiste em copiar ou reproduzir uma obra de forma praticamente idêntica e original. Este, assim como o tracing, pode se tornar um grande problema se postado na internet ou exposto em outros lugares, tendo o criminoso alegando que a obra é sua. E por fim, o roubo, que já é autoexplicativo e que pode variar entre repostar uma arte sem autorização e falar que é de autoria dessa outra pessoa ao invés de acreditar o artista original. Atenção! Não existe essa coisa de direitos para seus respectivos autores. E mesmo acreditando o artista corretamente, é necessário uma autorização para tal, para ter respeito com o artista. Afinal, acontece muito caso em que a postagem original tem um alcance muito inferior comparado à repostagem. Até utilizar uma obra de forma comercial, sem contrato e sem autorização. Lembrando que plagiar ou roubar qualquer obra é crime. A violação de direitos autorais está prevista no artigo 184 do Código Penal. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Porém, se o crime foi cometido com intuito comercial, essa detenção pode ser de 2 a 4 anos, mais a multa. Ainda assim, vale lembrar que se você puder proteger suas obras, proteja, registre. E se por acaso você queira fazer algo como conteúdo sem copyright, como as músicas do NCS, se atente. Muitas pessoas podem tentar registrar sua obra em seu lugar e levar todo o dinheiro do uso da música. Rapaziada, se liga nisso aqui. Eu tomei um copyright nesse vídeo aqui, ó. E exatamente nessa parte aqui, ó. Sabe, isso aqui, essa parte aqui que até viralizou e tal, né? Que eu tô imitando trap do Rio de Janeiro. Aí um cara me deu um direito autoral numa música registrada Kalashnikov, MK Silva, né? E quando você vai ver a música, é simplesmente a música que eu tô cantando no vídeo. O cara registrou e me deu copyright em cima da minha própria música, velho. Se você possui uma conta no DeviantArt, no ArtStation ou segue contas de artistas no Instagram que fazem parte de um dos dois sites, você provavelmente viu todo o caos que surgiu com a manifestação do No AI, que na verdade ainda acontece, mas não com tanta força. Esse caos não foi por acaso ou drama, ele tinha um motivo: violação de direitos autorais. A inteligência artificial existe desde 1956 e foi usada para diversas coisas desde então. Porém, a mesma ficou realmente popular com a chegada de sites e programas com inteligência artificial de forma mais aberta ao público e de graça, como o ChatGPT, Character.ai, Midjourney e Wombo. A utilização desses programas, principalmente em desenhos e pinturas digitais, dividiu muito o público entre é legal, prático e útil, e isso é uma falta de respeito com o artista de verdade. Para dar um pouco mais de contexto, aqui vai uma pequena explicação. Assim como os seres vivos, a inteligência artificial precisa ver outras coisas para aprender, então ela precisa ser alimentada com diversos materiais a que ela aprenda a forma correta de se fazer, se adaptando aos prompts digitados pelo usuário. Isso pode ser um problema bem grande. E é muito mais fácil você pegar imagens no Google e jogar para sua IA do que você ir atrás de cada artista
para ganhar autorização e promete fazer algum tipo de contrato com o mesmo. E é aí que começa a violação de direitos autorais. E também é onde começa o problema que se tem no começo. Para quem não conhece, o DeviantArt e o ArtStation são as principais plataformas para se publicar obras visuais. Então muitos desenvolvedores de IA estavam indo até esses sites para pegar obras, e houve uma hora em que os artistas descobriram isso e fizeram a manifestação. Após a confusão, ambas as plataformas se retrataram e adicionaram uma função que deve ser ativada caso você não queira que sua arte possa ser colocada em uma IA, o que diminui os incidentes de violação. As inteligências artificiais no ramo da arte são sim um avanço bom, mas precisam ser desenvolvidas e usadas de maneira correta para não prejudicar os artistas. Então é preciso regulamentar ainda. Espero que seja logo, porque está surgindo cada vez mais incidentes de artes com estilo roubado, como acontece com Glop, não sei falar o nome dele, um artista bem famoso com artes admiradas pelo mundo todo. Chegamos ao tópico mais caótico que divide a todos, as NFTs. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma NFT. NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, que em tradução livre para o português, significa tokens não fungíveis. Simplificando, um NFT é um item único, assim como o quadro da Mona Lisa, em que só existe apenas um. Entretanto, no caso do NFT, ele não se prende apenas em coisas físicas, mas digitais também, sendo sempre necessário toda uma documentação para esclarecer de quem é o dono daquela coisa. Então, mesmo que alguém alegue que é dela, os documentos vão provar o contrário. Sim, eu disse coisa ao invés de obra, porque literalmente qualquer coisa pode ser um NFT, até um móvel, apesar dos itens principais serem artes. Por que é um assunto tão discutido? Bem, tem muito dinheiro envolvido, e talvez processos. Explicando, o artista que decidir vender um NFT pode ganhar muito dinheiro, afinal os NFTs geralmente são vendidos utilizando alguma criptomoeda, o que vale bastante dinheiro. Porém, o artista perde todos os direitos sobre a obra e o dono poderá fazer o que quiser com ela. E tem também que é extremamente prejudicial para a natureza. Afinal, apesar de parecer inofensível, por trás, para manter esse mercado virtual ativo, assim como qualquer outro tipo de servidor, é necessário diversas máquinas de servidores para manter tudo funcionando, na qual gastam muita energia, e nós sabemos que a energia limpa não é algo predominante no mundo e que muitos países podem nem a ter, poluindo o ar, a água e o solo. Sem falar que os geradores precisam de manutenção e de serem trocados em bastante pouco tempo. Além de que a arte faz parte de muitas coisas no nosso cotidiano, mesmo que de forma inconsciente, como carros, móveis, roupas e etc., a arte ainda é uma cultura, já que, mesmo que a gente não preste atenção, cada uma tem um estilo de alguma cultura. Isso sem falar do quão importante as artes foram para contar a história da humanidade, fazendo com que descobríssemos várias culturas, inclusive as que não existem mais. Se prestarmos atenção nas artes atuais, podemos ver alguns artistas que demonstram suas culturas em sua arte. Através da arte, os artistas conseguem se sentir livres. Então não é apenas a sua cultura que é demonstrada, mas também sua etnia, sua sexualidade, seu gênero, e isso é realmente bom, pois ninguém deve ser impedido de ser orgulhoso de ser o que é. A arte faz parte de tudo em nossa vida. Entretanto, muitas pessoas, principalmente quem não é artista, acredite ou não, artistas às vezes fazem isso também, insistem em desvalorizar a arte, a tratando como inútil, em achar que ela é criada do dia para a noite para poder ser roubada, plagiada, sem que haja consequências. Desafio do dia: olhem à sua volta e me digam uma coisa que não haja absolutamente nada envolvendo a arte, nem design, nem criatividade, nada. Pense também o quanto mudaria a vida de um artista se você o apoiasse em suas obras. Não precisa ser só com dinheiro, pode ser só um elogio, uma crítica construtiva, um compartilhamento. Se coloque no lugar do artista e imagine como vocês se sentiriam recebendo comentários negativos e até ofensivos. Como se sentiriam se seus trabalhos que você fez com tanto carinho e esforço fosse simplesmente roubado. Quem não ficaria irritado se alguém roubasse qualquer bem seu? Bom, acho que falei tudo o que tinha para falar.
Sei que não é um vídeo tão profissional quanto minhas inspirações, então espero que vocês possam me dar um pequeno desconto por alguns erros que possam ter aparecido. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, e se ficou interessado no meu trabalho, está tudo na descrição, incluindo todos os materiais utilizados para fazer esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e espero ter aberto a mente de pelo menos uma pessoa que estiver vendo esse vídeo. Até a próxima!